A equipe Mercedes aparentemente pode trazer para Barcelona a chave para o grande desempenho escondido no W13. Aparentemente, as atualizações feitas lá em Miami devem afetar diretamente o carro para esse GP de Barcelona, que talvez consigam fazer, inclusive, com que a Mercedes ganhe esse potencial que ela tem escondido no carro de 2022, mas que aparentemente ainda não foi encontrado, a não ser na sexta-feira dos treinos livres de Barcelona. Claro que existem outras notícias a serem faladas aqui, como por exemplo, problemas de Max Verstappen com a Red Bull, o favoritismo aí de uma das duas principais equipes da Fórmula 1, Ferrari e Red Bull, nesse GP de Barcelona, e outras diversas situações que devem ser faladas nessa live e importantes para a Fórmula 1. E claro que você que ama a categoria precisa saber de todas elas. Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e hoje nós vamos falar de diversas coisas. Entre elas, equipe Mercedes, equipe Red Bull, Ferrari, enfim, tudo sobre Fórmula 1 e sobre as principais equipes da categoria. Realmente você precisa saber disso tudo, vou trazer aqui informações praticamente assim que ninguém falou aqui no YouTube sobre Mercedes, sobre questões ali entre Red Bull, e Verstappen, problemas que ela vem enfrentando, o principal rival da Red Bull, que não é a Ferrari, também venho falando aqui sobre problemas com relação à Ferrari e o regulamento desse ano de 2022, enfim. Hoje esse vídeo vai ficar incrível, extremamente completo, mas antes eu queria te convidar a já deixar o seu like aqui embaixo. O seu joinha faz toda a diferença nesse vídeo, nesse canal como um todo, porque me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você e é claro que dessa forma eu entendo que você está curtindo meu trabalho e assim continuo produzindo conteúdo de qualidade para você. Então não esquece, deixa o seu joinha, seu like e se você ainda não for um inscrito, também já se inscreva e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mas vamos começar pelo início. Vamos falar sobre Mercedes e o porquê esse GP de Barcelona pode ser decisivo para a equipe alemã. Segundo Toto Wolff, que é o chefe de equipe da Mercedes, esse GP de Barcelona é o ideal para testar novas modificações do W13. Algumas novidades ali no carro da equipe alemã. A grande questão é que nos treinos de pré-temporada foi justamente nessa pista onde eles utilizaram aquela especificação B do W13, com os sidepods um pouco maiores. E agora eles têm condições de compararem qual que é o tipo de carro que mais lhe dá bem aí com o W13, com ou sem sidepods. Além disso, tem outra questão extremamente importante que deve estar ali em Barcelona. Na verdade, segundo diversas fontes aí da Fórmula 1, a Mercedes realmente utilizou algumas atualizações novas lá no circuito de Miami. Mas essas atualizações aparentemente não tinham como principal intenção melhorar o porpoising, mas aparentemente, por conta dessas quicadas no carro da Mercedes, essas atualizações acabaram não melhorando em suas devidas áreas. E talvez seja justamente por isso que existe tanta confiança dentro da equipe alemã. Na verdade, a intenção é que essas atualizações comecem a surtir efeito na pista da Espanha, justamente por conta de algumas modificações do carro e que devem diminuir esses fenômenos aerodinâmicos das quicadas ao final das retas. Dessa forma, a intenção é melhorar a aderência do carro e também conseguir trabalhar com um carro mais próximo ao solo e assim diminuindo o porpoising, a velocidade em curvas e arrasto nas retas. Parece que é basicamente isso que a Mercedes precisa nesse momento para conseguir melhorar o seu ritmo de corrida e segundo essas fontes, ela poderia melhorar até 4 décimos de segundo por volta. Mas eu acho que seria até menos do que isso. A gente precisa pensar o seguinte, e é claro que agora a minha opinião, isso não estão nas fontes, mas eu sei que você também vai gostar de saber o que eu penso sobre esse assunto. A Mercedes na sexta-feira dos treinos em Miami, estava em um ritmo de corrida de aproximadamente 2 décimos por volta, segundo George Russell. Já durante a corrida em si, Russell disse que ficava ali em um ritmo aproximadamente entre meio segundo e 1 segundo de distância de Charles Leclerc. Isso significa basicamente que se a Mercedes conseguir andar como ela andou na sexta-feira de Miami, ela iria ganhar aproximadamente entre 4 e 8 décimos de segundo por volta, o que já seria uma diferença estratosférica e poderia fazer inclusive com que a equipe alemã chegasse nas suas principais rivais, que seriam Red Bull
e Ferrari, que agora estão muito distantes dela. Você acha que é possível ela consertar esses problemas do carro para Barcelona, ter um salto de desempenho e começar a batalhar por vitórias e talvez até mesmo pelo título mundial da Fórmula 1 nesse ano, a partir desse GP de Barcelona? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, eu quero saber o que você acha disso tudo. Me parece aí que tudo fica um pouco mais difícil depois de um histórico tão ruim de corridas. Mas é claro que isso tudo é sim possível. E eu acredito que a Mercedes pode virar o jogo e trazer um carro mais forte para esse GP de Barcelona. Se ela encontrar os verdadeiros problemas do W13, pode esperar que ela vai começar a disputar por mais vitórias em 2022. E vai ser bem legal ter 5 pilotos disputando: George Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc e talvez até mesmo o próprio Carlos Sainz. Vamos ver o que vai acontecer no decorrer desse ano. E falando inclusive sobre uma das principais rivais da Mercedes, não nesse ano de 2022, mas no ano de 2021, a Red Bull, é importantíssimo a gente falar sobre o maior problema que ela vem tendo nesse ano de 2022, que foi dito por Verstappen como seu principal rival nessa temporada, que é a confiabilidade do RB18. Na verdade, Verstappen tem reclamado muito com a equipe por conta desses problemas que ele tem passado no decorrer dessas corridas aí desde o início do ano. Na verdade, Verstappen está sim bem decepcionado com os engenheiros da Red Bull e espera que esses problemas possam ser consertados. Mas aparentemente até agora não houve uma reação da equipe. A gente pôde perceber problemas desde o primeiro GP e no GP de Miami, apesar de não terem feito Verstappen perder a corrida, sim, ele teve problemas também nos treinos livres. E é importante lembrar do que Sérgio Pérez passou durante a corrida e não o permitiu atacar Carlos Sainz e conquistar um pódio naquele GP. Na verdade, me parece que confiabilidade realmente é o maior rival da Red Bull até esse momento. Mas Christian Horner acabou desmentindo alguns comentários do paddock que diziam que Max Verstappen estava tendo problemas, estava brigando com Christian Horner por conta dessas questões. Na verdade, segundo o chefe de equipe da Red Bull, o que acontece é que Verstappen está lidando muito bem com essas questões. Apesar de o carro não ser perfeito, não ser o que ele esperava para esse ano de 2022, Verstappen entende que a equipe precisa trabalhar muito mais, consertar esses defeitos, mas que isso é 100% possível ainda nesse ano de 2022. Não é à toa que ele conseguiu vencer algumas corridas ainda nessa temporada. O que você acha que deve acontecer? A Red Bull deve ou não vencer esse ano? Você acha que ela vai conseguir consertar esses problemas? Já fala aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Continuando a falar sobre a Red Bull, na verdade, a equipe que tem reclamado muito dessa equipe é a Ferrari. Ela vem reclamando sobre essa questão aí de a Red Bull fazer diversas atualizações logo no início do ano. A Ferrari sabe que existe um teto orçamentário a ser respeitado por todas as equipes do grid da Fórmula 1. E na verdade, ela disse que a Red Bull já deveria ter gastado aproximadamente 75% do orçamento que ela deveria ter para o ano de 2022. Mas segundo a própria equipe austríaca e Helmut Marko, que é o conselheiro da Red Bull, o que vem acontecendo é que ela não gastou tanto. Na verdade, está exatamente dentro do programado, o que significa que a Ferrari talvez esteja em déficit nesse sentido. Mas isso seria um problema. Na verdade, a Ferrari já tem tentado coletar alguns dados na intenção de emitir um documento especial falando sobre esse tipo de situação. Ela acredita que a Red Bull já gastou mais dinheiro do que deveria, mas não tem declarado isso tudo para a FIA, já que não existe tanta transparência com relação ao teto orçamentário e o quanto as equipes já têm gastado desse dinheiro reservado aí para o desenvolvimento dos seus carros para esse ano de 2022. A intenção da Ferrari é emitir aí um relatório que mostraria o que cada equipe deve ter gastado monetariamente no desenvolvimento dos seus carros. É claro que não se sabe se isso realmente é muito preciso, mas a intenção da Ferrari é pegar a Red Bull no pulo e não permitir que ela se desenvolva mais do que o regulamento permite, pelo menos monetariamente falando. Mas apesar de reclamar muito da Red Bull nesse sentido, a Ferrari, por outro lado, já fez outras coisas que estão em uma zona cinzenta do regulamento. Segundo o regulamento, as equipes poderiam apenas utilizar os testes de pneus para testarem pneus em si.
Mas a Ferrari no último teste que aconteceu lá em Imola acabou utilizando duas configurações de assoalho diferentes, o que acabou deixando ali a Red Bull bem chateada e esperando inclusive que a FIA emitisse um comunicado com uma punição para a equipe italiana. Situação essa que não aconteceu em momento algum e acabou deixando a Red Bull confusa e tentando entender o motivo pelo qual a FIA não havia punido a Ferrari. Claro que eles emitiram em um comunicado muito recentemente dizendo que eles esperam que nos próximos treinos de pneus nenhuma equipe os utilize na intenção de desenvolver performance dos seus carros, como a Ferrari acabou fazendo. É claro que nós não sabemos se isso vai acontecer, mas é sim um certo protesto da Red Bull fazer isso, e a intenção é fazer inclusive com que a Ferrari não perca, na verdade não utilize esses momentos de teste de pneus para desenvolver o F1 75. Mas apesar disso tudo, a Red Bull continua falando que a Ferrari aparentemente é a favorita para o GP da Espanha. É óbvio que ela falou sobre isso, sobre outros GPs aí no decorrer desse campeonato até agora. Mas no GP da Espanha faz sentido. A Ferrari geralmente é mais veloz em curvas de média e alta velocidade. E esse GP extremamente sinuoso deve dar sim uma certa vantagem para a equipe italiana, pelo menos segundo Christian Horner. Vamos ver o que vai acontecer. O que é que você acha que deve aí rolar nesse GP desse fim de semana? Ferrari ou Red Bull são as favoritas? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Eu acredito que para esse fim de semana a equipe italiana tem sim algumas cartinhas na manga. Ela vai trazer algumas atualizações importantes, entre elas uma asa traseira que aparentemente tem um arrasto aerodinâmico um pouco menor, mas também uma pressão aerodinâmica mais eficiente, o que deve ajudar a Ferrari nessas curvas de média e alta velocidade. Além disso, alguns rumores dizem que a Ferrari deve trazer um assoalho mais novo e que deve acabar ajudando também em questão do porpoising, que são aquelas quicadinhas ao final da reta. E isso tudo sem contar com a possibilidade dela trazer um mapa de potência mais forte em seu motor. Ninguém tem falado sobre isso, mas muito se fala sobre a Ferrari não ter conseguido completar uma volta lá no segundo dia de filmagem que aconteceu na pista de Monza. Isso por conta de problemas elétricos, segundo algumas fontes. Talvez esses problemas estejam ligados à recuperação de energia do MGU-K, que é completamente novo desde o GP de Miami para Charles Leclerc. Quem sabe eles não estão utilizando também um novo mapa de potência mais forte para esse GP de Barcelona e que tenha falhado lá nesse dia de filmagem. É claro que para ter uma certa precisão sobre esses assuntos, nós precisamos esperar esse fim de semana, mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre todos eles, eu quero saber o que você pensa. Não esqueça, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, porque o seu joinha faz toda a diferença também. Ajuda muito esse canal a continuar crescendo cada vez mais. E claro, se não é um inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo do Hora do Piloto, já que o YouTube vai te avisar toda vez que tiver novos vídeos aqui desse canal. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!